Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 54 do nosso podcast Papo Reto com o Márcio Pozobon. Você que está chegando agora no nosso canal, já se inscreve, já deixa o seu like aí para proporcionar que mais pessoas sejam atingidas com o nosso material, que conheçam o nosso trabalho e conheçam as histórias que a gente conta nesse nosso trabalho que já está há mais de um ano rodando, hoje no episódio de número 54. Agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barberia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Irmãos Cancelli, Academia Vida e Saúde e Clínica IBS, Dr. Igor Bernardes, atendimento de pacientes com diabetes. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99935-9412. E para você que curte um bom vinho, fica um recado especial, tá? Sexta-feira, dia 31 de julho, o Caetá Supermercados realiza o Wine Day. Serão mais de 150 rótulos de 10 países. Tem ainda Open Wine, Open Food e música ao vivo. Das 19h30 às 23h30 na Bell Rio. Comprando seu ingresso, você ganha uma taça de cristal, uma por ingresso, tá bom? E para você adquirir seu ingresso, nos caracteres abaixo tem os telefones de contato para você reservar já o seu ingresso e participar do Wine Day, uma realização do Caetá Supermercados, para você conhecer o que há de melhor nos vinhos. Hoje o Caetá traz para você, dia 31 de julho, o Wine Day na Bell Rio. Se liga aí e não perca! E antes a gente começar o nosso papo, que vai ser muito bacana hoje, aqui com o Felipe Dall'Orsoleta, natural de Lacerdópolis, que hoje é membro da ONU, está morando no Japão e vai contar uma história bem bacana pra gente. Tem um recado dos nosso patrocinador Master, Irmãos Cancelli. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora. Bora lá então, gente. Episódio 54 no ar. Felipe, muito obrigado pela sua participação, para dedicar um tempinho seu, já que está nas suas férias aqui no Brasil, para contar um pouquinho da sua trajetória de Lacerdópolis para o Japão, trabalhando na ONU. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Márcio, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui e vai ser um prazer aí bater um papo, contar um pouquinho das experiências. Como te falei, acompanho um pouco do trabalho de vocês aqui, acho muito legal, então acho que vai ser bem legal a nossa atividade aqui. Conta pra gente, Felipe, como é que é a tua trajetória assim para tu chegar hoje a ser um membro da ONU? Como é que foi tua caminhada chegar até lá? Márcio, tudo começou com muito estudo, né? Como grande parte das caminhadas, das carreiras profissionais começaram. Mas antes de falar sobre a minha parte acadêmica, acho que é importante falar também dos empregos que eu tive ou as Isso. empresas que eu passei do começo, antes de começar a estudar. Porque talvez você sabe, muita gente que está acompanhando sabe, meu pai tinha empresa aqui, tinha uma série de empresas, então primeiro eu trabalhei com ele no comércio, no balcão, posto de combustível, e depois disso eu fui trabalhar numa empresa de logística aqui e de varejo, que é a Toso de Chapecó, e também aprendi muito a vender o peixe, como dizem, então acho que isso foi uma grande base para a minha carreira. Aí, há 14 anos atrás, eu saí da região, fui para Brasília, levado pela minha esposa, então ela era minha namorada. Chegando em Brasília, me deparei com uma universidade federal pública na cidade e me senti compelido a estudar. E aí foi que, olhando lá as carreiras, o que eu queria fazer, eu me identifiquei com a área ambiental e me graduei em ciências ambientais. Então, depois da graduação, fiz um mestrado em Economia Ambiental também na Universidade de Brasília, na UNB, e ao finalizar o mestrado de Economia Ambiental foi que surgiu essa oportunidade na ONU, e que aí a gente pode comentar um pouquinho mais em detalhes aí para frente, mas o que eu queria te dizer é que a base para chegar na ONU e para aproveitar a oportunidade de uma vez lá foi educação. Estudei pra caramba durante esses 6 anos, me preparei. E também essa base aqui de viver na região, de trabalhar com comércio, lidar com gente, lidar com vendas, aprender a ser um vendedor, gostar de vender não só produtos, mas também vender ideias. Acho que isso tudo deu uma mistura boa e fez bem, pelo menos para mim. Nessa área de vendas eu já estou há praticamente 25 anos, né? Então, é aquela importância de você entender o que a pessoa precisa e tudo, e cria um vínculo bacana e desenvolve muito o ser humano, né? Aprender isso e aprender também a desviar o preço, porque o cliente vem no preço e o vendedor muitas vezes só sabe falar do preço e você tem que achar formas de desviar isso, é possível, e é aí que chega a arte do vendedor, que você também sabe Diferenciar a parte do preço do que tem preço e o que tem valor, né? o valor.
Mas você já tinha ideia de trabalhar nessa área ambiental antes de sair daqui? Não, eu sempre tive isso presente comigo, eu sempre fui curioso. Me perguntava, poxa, como é que a Perdigão Valdoeste joga os dejetos no rio e a gente capta água para nossa cidade? Como é que eu uso esse copo aqui por 5 segundos, jogo fora, onde isso vai parar? Eu olhava na lixeira e dizia, pô, mas a gente está acumulando lixo aonde? Onde é que vai parar isso? Eh, por que que a gente precisa ter tanta roupa? Por que que a gente joga roupa boa fora? Então sempre me perguntei isso, mas sem entender essa pegada ambiental, sem entender a sustentabilidade, mas sempre tinha essa curiosidade. E aí foi que, quando eu tive que optar por uma graduação lá no UNB, acabei optando por a área ambiental, por quem me identificava e porque imaginava um crescimento no setor no futuro, nas próximas décadas, mas não imaginava que ia crescer tanto como cresceu agora, 15 anos depois. E essa preocupação que você falou ali com o lixo, né? Eu moro em apartamento, no centro já sabe aqui, até às vezes comento com a minha esposa, a gente desce para levar o lixo na lixeira, né? Cara, como a gente, uma pessoa, um casal num apartamento, a gente gera lixo. Tu imagina o prédio todo, a rua toda, o bairro todo, isso tem que ser tem um cuidado especial, né? Vai para onde? Sem dúvida, essa é uma herança que a gente está deixando para nossos filhos, netos e bisnetos. Vamos trazer alguns números aqui. O mundo hoje gera 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos no mundo inteiro por ano, tá? Então isso dá uma média mais ou menos no Brasil de 1 quilo por pessoa por dia, é mais ou menos o tanto de lixo que a gente gera. Se o amigo que está acompanhando quiser ter uma ideia, pede um lanche, faz um lanche, junta todo o lixo que você gerou lá na pia e você vê, igual você falou, Márcio, a gente gera muito lixo e no Brasil, na América do Sul, a gente não recupera quase nada disso. O que que significa não recuperar? Tudo vai para aterro sanitário, tudo vai para lixão, ou tudo vai para corpos hídricos, ou vai para florestas, para terrenos baldios. Então a gente literalmente está deixando herança aí para nossos herdeiros. Muitas vezes a gente acompanha quando tinha a coleta de lixo, até porque a gente já sabe mesmo que a gente separava, né? Reciclado, não reciclado, passava o caminhão, misturava tudo num caminhão só. Então aí tá também uma falha muito grande, que pode ser reciclado, já é um alívio gigante pro planeta, né? Márcio, é verdade, mas é mais complexo do que isso. Primeiro que eu ouvi isso muito desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu estou aqui algumas semanas, dizendo, não adianta separar porque vai para o caminhão e mistura tudo. Em primeiro lugar, ajuda se você separar, porque lá no lixão eu já tive em aterros sanitários, e lá no aterro sanitário as pessoas que coletam, elas são especializadas nisso, elas entendem lixo. A melhor pessoa que entende de lixo é o catador, é o coletador de lixo. Então eles sabem o que é uma sacola de lixo seco, uma sacola de lixo molhado e uma sacola de banheiro. Então a primeira coisa, vejo isso como um mito. Continuem separando, que pelo menos não é tão ruim do que misturar tudo. Você contamina menos o material e facilita lá a identificação. Agora, eu acredito que a gente também precisa ir a fundo e realmente analisar. Eu não tenho conhecimento do que acontece aqui depois que o resíduo vai onde é gerado, em Joaçaba, Erval ou na região. A gente teria que ir a fundo, ir lá no local onde é despejado e analisar isso. Idealmente, o resíduo, para ser valorizado e para ser recuperado, reciclado, deveria ser separado e seguir separado até o fim da cadeia. E hoje você com a oportunidade de entrar participar da ONU, teu primeiro passo foi no Panamá? Exatamente. Então aí eu terminei lá o meu mestrado, estava terminando o meu mestrado e aí comecei a buscar oportunidades. Um parênteses, para fazer um mestrado, eu estava trabalhando de vendedor lá em Brasília, trabalhei 6, 7 anos de vendedor também, foi muito legal, tinha um trabalho legal, ganhava bem. Mas aí quando passei para o mestrado na Federal, o meu chefe lá, minha diretora, não me liberou na sexta e sábado, que era o dia do mestrado. Então foi quando eu tomei uma decisão importante, larguei o meu trabalho, decidi me dedicar ao mestrado e nesses 2 anos trabalhei de Uber Olha só. nas horas que dava e consegui me dedicar ao mestrado e também fui fazendo estágios voluntários no Ministério Público, consegui uma bolsa lá num projetinho pequeno que me ajudou com um pouquinho também, uma ajuda com uma bolsa de mestrado. E ao terminar o mestrado, então, trabalhando de Uber e mestrado, comecei a me aplicar para muitas oportunidades, mas eu sabia que Brasília não tinha muita oportunidade na área ambiental, então eu estava olhando já para o mundo, né? A internet é gratuita, você consegue mandar 1000 currículos e não gasta um centavo, então eu literalmente mandei muito currículo, me apliquei para muita vaga, e a única vaga que correu a linha, digamos, foi essa vaga de estágio no Panamá, sem remuneração. Olha só. Então era um estágio de 6 meses,
onde você não tinha remuneração e não tinha nenhuma promessa de contratação. Mas eu olhei aquilo como uma grande oportunidade, porque eu me sentia preparado e eu vi aquilo como a oportunidade que eu sabia que se eu entrasse lá, ninguém mais me tirava. Era a minha confiança, né? Porque eu estudei muito. Então fui para o Panamá, eu sou casado, era casado, então precisamos nos separar fisicamente, ficamos aí 3 meses, 6 meses longe, eu da minha esposa, foi Ficou difícil, em Brasília. ficou em Brasília. Mas aí com 3 meses eu já recebi a confirmação, o convite da minha chefe para continuar trabalhando lá como consultor, e assim foi, fiquei 2 anos como consultor no Panamá, trabalhando com dados ambientais. Aí depois eu posso contar um pouquinho da experiência no Panamá também, que é fantástica, Márcio. Mas aí depois eu fui convidado para o escritório do Uruguai, que fica em Montevidéu, que cuida da região Cone Sul da América do Sul. Então lá eu já era um coordenador de projetos do PNUMA a nível de país, fazendo articulação política, tentando mobilizar recursos, falando com o embaixador, organizando evento, capacitação, etc. Aí no Uruguai, depois de 1 ano, a minha esposa se juntou novamente comigo, então novamente o núcleo familiar formado, isso foi muito importante para mim. E a gente começou a mirar voos mais altos, novamente me apliquei para muitas posições dentro do PNUMA. O PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é onde eu trabalho. E eventualmente apareceu essa oportunidade no Japão, me convidaram para uma entrevista. Eu nem me lembrava que eu tinha aplicado de tantas posições que eu me apliquei e fiz a entrevista. Uma das diretoras lá me conheceu no Uruguai, ela é do Uruguai também, ela foi minha diretora no Panamá, então acho que isso ajudou também. E eventualmente acabei recebendo a confirmação de ir para Osaka, no Japão, onde a gente está lá 2 anos e meio no Centro de Tecnologia Ambiental do PNUMA, que é focado na gestão de resíduos, apoio a países em desenvolvimento. A gente pode conversar mais sobre isso também. Tá, e a tua primeira passada ali no Panamá, como é que foi essa adaptação e encarar uma responsa grande dessa? Tem muitas histórias legais do Panamá, Márcio, mas a adaptação foi muito boa, foi excelente. Eu não conhecia nada do Panamá, tudo que eu conhecia era Canal do Panamá e Chapéu do Panamá, então eu fui lá sem moradia, tinha o dinheiro contado, porque era um recurso que eu tinha, uma reserva que eu tinha, dinheiro contado para passar os 6 meses. E eu precisava um aluguel de até, não me lembro, mas vou falar que US$ 150 e não encontrava. Aí na segunda semana de estágio já me ofereceram um aluguel lá numa garagenzinha, que eu chamava de casa sem parede, que também foi uma experiência muito legal, porque é uma garagem, o cara fez o quarto lá embaixo e não tinha parede, literalmente, só botou uma mesa, uma cozinha e tal e alugou para mim. E eu morava na área que era a área militar dos americanos durante a construção do canal e depois durante a operação do canal do Panamá. Então eu morava a 400 metros do canal do Panamá e toda vez que eu ia trabalhar eu olhava lá, passava pelo canal do Panamá e ia trabalhar no PNUMA. Então era como se fosse um sonho. Conheci muita gente do Panamá, mesmo pessoas locais, porque nessa época eu era mais jovem, então saía em bairros mais populares, digamos, em bares mais populares, que lá se chama Cantina. Fiquei amigo, até hoje tenho muitos amigos lá. Fui para áreas do interior lá que nem sonhava conhecer, Márcio, para falar um episódio que marcou muito minha vida. Passei um fim de semana numa comunidade rural que algumas casas não tinham luz e algumas casas não tinham água. E foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, porque as pessoas lá eram mais felizes que nós. Olha só. Te recebiam assim com um sorriso, não tinham nada. Eu lembro um cara não tinha geladeira na casa dele, fez uma aguardente de milho, tudo artesanal, e te oferece essa aguardente assim como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Vivia de subsistência com as galinhas, com o milho que ele tinha ali. Um outro que me levou para beber abacaxi lá na plantação mesmo, abriu o abacaxi e dá para beber. Então, uma experiência muito marcante e outras tantas no Panamá, que é um povo muito legal, muito lindo, um país fantástico e vou levar para sempre no meu coração. É coisas que marcam, né? Vai Demais. valorizar pro resto da vida, né? E lá no Panamá, você já tinha algum trabalho focado só naquela região? Não, na verdade, o que conectou lá de eu ir para o Panamá é porque eu fui para trabalhar com dados ambientais, estatísticas ambientais, tá? Sempre gostei de lidar com número, de fazer tabelas, gráficos. E naquele estágio voluntário que eu estava fazendo no Ministério Público, a minha responsabilidade era compilar dados de toda a parte logística das unidades do Ministério Público de Brasília.
Então foi por esse trabalho com números e com dados que eu fui no Panamá, e foi o meu foco lá, trabalhar com indicadores ambientais, os objetivos de desenvolvimento sustentável também foi parte do meu trabalho, obviamente ligado ao meio ambiente, então parte de energia, parte de biodiversidade, mudanças climáticas, agricultura, sustentabilidade urbana, mobilidade urbana, então foi um compilado de áreas que eu trabalhei lá, mas sempre voltado para essa parte mais estatística, e que foi fundamental porque me deu uma base muito interessante. Eu passei a conhecer os 33 países da região, de fazer todos esses estudos que no final se tornou uma publicação que eu fui o principal autor. E você me falou também que tu tá com 2 projetos em andamento hoje? No momento eu tenho várias atividades, mas os principais projetos são dois, você está certo. Um é um projeto patrocinado pela Comissão Europeia, que busca identificar e quantificar a poluição plástica através das cadeias de valor. A gente está tentando desenvolver um modelo matemático para estimar essa poluição plástica. E o outro projeto é focado no comportamento humano ligado à gestão de resíduos. Porque hoje, eu tendo a experiência de morar no Japão, mas indo trabalhar em países da África, morando no Brasil, também morei no Uruguai, eu vejo quão diferente a nossa percepção é sobre os resíduos ou sobre o lixo. O japonês é muito mais comprometido, já tem isso muito mais enraizado, de tomar cuidado, de ter responsabilidade sobre o resíduo. Então, esse outro projeto foca no ser humano, tentar mudar quais pode ser o incentivo, o que leva uma sociedade, uma comunidade a se comprometer mais com a gestão do lixo no seu território. Então, esses são os dois projetos principais que eu tenho hoje nas minhas atividades lá. E nessa tua migração do Panamá para o Uruguai, como é que foi a adaptação? Um pouquinho mais fácil por proximidade da língua, alguma coisa assim? Com certeza é mais fácil pela língua, é mais fácil porque a gente é parte da mesma região, mas o povo panamenho do povo uruguaio é muito diferente. O Uruguai é um país espetacular também, é um povo muito único e eu convido todo mundo a ir conhecer. É lindo, mas é um país com uma população muito baixa, são cidades pequenas, mas ainda assim são cidades organizadas, um povo onde a agricultura é muito forte, o PIB per capita do Uruguai, talvez as pessoas não saibam, mas é o mais alto da América Latina, então é um país que se pode dizer rico a nível de região, bem organizado, um cenário político, Márcio, que me ensinou muito também, porque vocês precisam ver o nível do debate democrático, do debate político na sociedade como um todo. Não só líderes políticos, mas também pessoas nas reuniões do dia a dia, debatendo ideias distintas e saindo conversando na mesma direção, sem se tornar adversários, ou o que é pior, e hoje é comum no Brasil e outros países, sem serem inimigos. Então isso também me deu uma visão muito legal. E também, outra coisa muito interessante é que eles adoram o mate, o chimarrão, e o futebol. São mais viciados nessas duas paixões do que o brasileiro. E apaixonados por futebol, mas não chega em lugar nenhum também. Já chegaram no passado, mas hoje em dia não Os chegam primeiros mais. campeões do mundo, né? Existe alguma história marcante dessa época que você migrou para o Uruguai que você não vai esquecer jamais? Sim, o Uruguai tem uma movimentação cultural muito grande, então quase todo dia, Márcio, eu ia a show, a concerto gratuito, a palestra ou a esse estilo TED Talk ou exibição em teatros, em museus, em embaixadas. Isso eu adorava, eu gosto muito disso. Mas um museu que me marcou muito é o Museu da Revolução Industrial, que fica numa cidade chamada Frei Bentos, uma cidade do tamanho de Joaçaba, onde pegaram um frigorífico de carne bovina de uns 100 anos atrás, reformaram, obviamente ficou desativado um tempo, mas aí reformaram e fizeram um museu contando a história da carne no Uruguai, como foi a produção nesse local, que foi um local de produção pioneiro, onde faziam a carne, a proteína animal concentrada em latas. Então isso foi super importante para as duas guerras mundiais. Então, conhecer esse local foi fazer parte da história. Eu gosto muito de visitar esses lugares históricos. Também tive numa área contestada, que segue contestada até hoje entre Brasil e Uruguai. Talvez as pessoas não saibam, mas ali perto de Rivera, de Uruguaiana, existe uma área que hoje é dominada pelo Brasil, mas o Uruguai até hoje contesta que ele é dono. Então, eu peguei um guia, eu fui lá, um guia da região, fui lá conhecer. O Brasil colocou um povoadinho lá na fronteira, 2, 3 casas, um comércio que o Brasil hoje subsidia, só para marcar que é o seu território. Me senti parte da história também, então várias experiências nesse sentido lá no Uruguai. Hoje você mora em Osaka, né?
Como é que foi o impacto cultural ao chegar lá no Japão? Márcio, um impacto muito grande, obviamente que eu já estava no Brasil há alguns anos, mas a gente estava comentando aqui antes que não só a língua, mas a barreira ou a diferença que a gente tem enquanto sociedade, enquanto comportamento humano, vai além da língua, porque tem a ver também com os gestos, tem a ver com a entonação de voz, tem a ver com uma maneira de dizer sim ou dizer não, tem a ver com a maneira de perguntar, de olhar para as pessoas. Então, no começo, isso foi uma barreira, porque eu muitas vezes eu não tenho paciência, isso é algo que eu preciso melhorar continuamente. Eu pedi uma vez, se a pessoa não me entendia, eu já me irritava e já começava a erguer o tom de voz um pouquinho, e aí você bloqueia o japonês e ele não vai te atender e Acho que ele, tá sendo agressivo ele comigo. acha que tu está sendo agressivo, e talvez eles tenham razão, e aí ele já sai e você não consegue, você vem outra pessoa também não vai te atender. E aprendi com minha esposa, ela toda vez que eu começava a entonar, a erguer o tom de voz, eu falava: "Não, calma, deixa eu liderar". Respira. Exatamente. Então talvez essa foi a maior barreira. Hoje, depois de 2 anos e meio, a gente já entende muito bem o comportamento, já entende como entrar numa loja, como perguntar, quando a gente precisa ser autossuficiente, muitas vezes é melhor, restaurante é a mesma coisa. E a gente aprende muito desse comportamento que eles têm, porque o respeito que eles têm com as outras pessoas, de dar a vez, de ir atrás de uma fila, de entregar um papel olhando nos olhos, de falar num tom sempre muito baixo, de você estar numa estação de trem com 500 pessoas e estar um silêncio absoluto como se fosse esse estúdio. Então são todos detalhes que você vai pegando e vai te fazendo repensar muito o teu modo de se comportar. Não é que eles são melhores nem piores, mas são diferentes e na diferença a gente aprende, né? A gente percebe, assim, que eles são um povo mais centrado, né. São centrados e sistemáticos, o que é muito bom quando eles se comprometem a algo, um projeto de engenharia lá, se você der para eles resolver, eles vão resolver. Porém, se sair do quadrado, se você pedir alguma coisa que ele não estava preparado, você quebra o japonês no meio e ele literalmente trava. E é aí que o brasileiro e outras nações, com a nossa inventividade, com a nossa criatividade, é aquilo que a gente tem e eles não têm. Então, é algo que eu consigo, hoje eu consigo identificar bem, assim, que muitas vezes eu faço perguntas que eles não estavam esperando e eles sequer sabem começar a responder, e seria coisa que o brasileiro tiraria de Parece le algo, assim, meio robótico. Exatamente, é algo meio robótico. Eles têm muito essa parte de robótica na cabeça deles, é um povo apaixonado por robótica, lá nas décadas de 70 e 80, quando começaram as robóticas mais modernas, videogame, etcétera. O Japão foi o epicentro dessa onda de videogame, de gamificação, de digitalização, a Sony, etcétera, muitas empresas, né. Então eles têm isso muito presente, mas aí quando precisam um pouco um sangue mais latino, uma inventividade, aí é onde eles ficam literalmente perdidos. O centro lá onde você trabalha foi construído sobre um antigo lixão, né, transformado em parque. O que exemplo isso representa para você hoje? Aí isso é fantástico, porque muitos que nos estão acompanhando hoje sabem a história de reconstrução do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, né. Então o Japão passou de ter 20 ou 30% de cobertura de esgoto para ter 99% em 20 anos. Isso é majestoso. O Japão despoluiu seus rios, mesmo tendo muita empresa siderúrgica, empresa química também, em 10, 20 anos. E nesse caso específico, você está certo, era um lixão até a década de 70. Então, primeiro o Japão fez todas as obras de engenharia de controle ambiental para evitar impacto ambiental no solo, no ar, de espécies invasoras, etc. E aí, na década de 80, 90, isso se transformou num parque, onde recebeu uma exposição mundial em 90. E como legado dessa exposição, Osaka doou esse pavilhão e sugeriu a criação desse centro de tecnologia ambiental. Então, é um parque muito grande, é fantástico, eu adoro trabalhar lá, eu uso muito. eh, e o fato de saber que é num lixão, dá para ver bem certinho o formato do lixão, nos lembra cada vez mais desse poder de recuperação do Japão durante o século XX, da história fantástica que eles tiveram depois da Segunda Guerra Mundial. O que tu acha que a gente deveria seguir dos japoneses, que eles são, que eles dão não só para nós, mas como para o mundo todo? Eu vou falar sobre o meu trabalho e a questão dos resíduos, né. Eh, Vou falar um paradoxo para vocês: o Japão é um dos países mais limpos do mundo e não tem lata de lixo. Com todo aquele povo que tem lá. Com todo aquele povo, uma densidade muito alta, é limpo,
e não tem lata de lixo. Então isso já nos leva a pensar que um país ou uma cidade para ser limpo não precisa lata de lixo, precisa de seres humanos comprometidos e conscientes da importância de levar o lixo consigo e depositar lá na tua casa. Mesmo na casa dos cidadãos não tem lixeira para você depositar para vir o caminhão recolher. Você coloca na frente, quando o caminhão passa, você retira e põe dentro do seu terreno. Então, sem dúvida, tem muita coisa que eu tiraria aqui, coisas básicas como respeitar a lei, respeitar uma fila, mas se eu tiver que escolher uma, seria a responsabilidade com os resíduos, porque viver em cidade limpa, Márcio, é muito bom. Te dá uma satisfação, pelo menos eu prezo muito por isso. O bairro que eu vou no Japão é muito limpo e isso me dá uma satisfação, me dá um prazer, um bem-estar de caminhar, de olhar para os cantos e ver que tudo está limpo, que eles continuam mantendo limpo. E eu gostaria muito que a gente pudesse aprender com isso. Até uma situação, vamos tirar, por exemplo, que a nossa região, né, mantendo uma cidade bem limpa. Como nós temos um rio que corta no meio da nossa cidade, Lázaro Lopes também tem. No caso de uma enchente, todo esse lixo transbordado, é um caos total para a população inteira, né? Ah, sem dúvida. E agora que estamos em momento, por exemplo, hoje teve uma ventania muito forte, eu já estava escutando na rádio aqui que já estavam comentando que tinha boca de lobo já trancada. Então, isso é um problema e deveria tudo ser pensado. Aí você junta restos de folha, restos de árvore com os lixos que eu e você jogamos na rua todo dia, e isso se torna um problema que pode escalar a níveis de impactar a nossa saúde, de impactar nossas moradias, nossa infraestrutura. Então, é algo que deveria ser muito bem pensado. É a questão de criar hábitos, né? Hoje a gente vê uma geração nova aqui na academia que frequenta na Vida e Saúde. Uma gurizada nova, se preocupando com a saúde. Até teve a galera do Bola, que a gente fez primeiro a nossa ação nessa externa lá, foi muito bacana, né? O Pedro e a Ana, a gurizada já, essa geração nova já está bebendo menos. 60-40, com álcool e sem álcool. Então, acredita-se que, de repente, essa nova geração tem essa preocupação com a saúde e também com o meio ambiente, porque passa de geração para geração, né? Como é que eles querem entregar para os seus filhos e netos o planeta, né? Sim, Márcio, você está completamente certo, mas eu vou dividir minha resposta em duas partes aqui. Ou não resposta, o meu comentário. Primeiro que eu tive num bate-papo com estudantes em Capinzal tem 15 dias e foi perguntado por uma estudante como é que os jovens lá já na escola já se comprometem a separar o lixo e a limpar o seu lixo e já tem isso na consciência? E eu pedi para ela, tu toma chimarrão? Sim, tomo. Por que que tu toma chimarrão? Ah, porque tradição, cultura. Falei, pois é, você respondeu a pergunta. Se você sai do berço e vê teus pais tomando chimarrão, a gente toma chimarrão. Se você vê teus pais separando o resíduo e tendo responsabilidade com o resíduo, você vai fazer a mesma coisa. Então, sem dúvida, é de uma geração para outra, isso pode melhorar e melhorar com a educação, nas escolas, com tudo que a gente vai aprendendo. Hoje em dia, os jovens tendem a estar mais comprometidos com a sustentabilidade, eles se preocupam com o ambiente, existem vários movimentos jovens pelo mundo preocupados com o clima, com o meio ambiente. Porém, existe um problema que se chama consumismo exacerbado, que está muito presente nos jovens e que muitas vezes eles não entendem que isso é um problema ambiental. Eu reconheço isso, com quem eu converso me diz, mas é difícil ver isso. É difícil ver, mas hoje a gente precisa ter 30 camisetas, a gente precisa ter 50 camisetas e 80 calças, e a gente troca de celular todo dia, todo ano, e a gente usa muito plástico de único uso. Então, isso não é sustentável, isso é um problema, mas tudo isso é confortável, é conveniente para nós como sociedade, principalmente para os jovens. Compra uma camiseta, compra um moletom, agora eu quero o boné do jogador tal, amanhã eu quero o boné da NBA, depois eu quero esse boné da banda, e eu tenho lá 37 bonés na minha casa, porque eu precisei comprar, mas aí a gente está usando muito recurso, quantidade de recurso que a gente extrai da natureza hoje é 3 vezes maior do que na década de 70, e isso leva a muitos problemas ambientais. Coisa que parece comum, só que o resultado lá na frente é bem complicado. O resultado é complicado e é difícil de entender, é difícil de visualizar. Então eu bato muito nessa tecla. O consumismo é um grande problema ambiental a longo prazo, vai gerar problema no ar, vai gerar problema no uso da terra, vai gerar problema climático, na questão dos metais, minerais, poluição, mas é difícil de ver, é um problema crônico que leva tempo e difícil solução porque o consumismo está aí, a gente adora comprar e compra cada vez mais e é complexo.
Essa parte do lixo ainda você acredita que sejam os maiores desafios ambientais do planeta hoje? Eu acho que eu posso isolar o plástico hoje como talvez o desafio mais, chamativo ou mais urgente hoje, Márcio, e eu tô te dizendo plástico, porque o plástico está literalmente em tudo na nossa vida aqui, tudo tem plástico, e é muito conveniente para nós usar o plástico de uso único, aquele que é logo descartado. Então, trocar isso é muito difícil fazer as pessoas se conscientizar: "Ó, agora você quer levar a tua marmita, leva aquela velha marmita de metal ou aquela velha marmita de que pode ser reutilizada". Eu não vejo isso acontecendo. A mesma coisa roupas, é difícil falar: "Ó, hoje 95, 98% do material usado nas roupas é plástico, será que não podemos comprar menos roupas?". É difícil dizer isso. Então, a problemática do plástico, o plástico hoje, já triplicou o consumo desde a década de 90 e tem previsão de triplicar lá na década de 60. Isso é a OCDE que está dizendo, não é as Nações Unidas. E é muito difícil parar isso, então é uma tendência muito perigosa, porque todo plástico, praticamente todo plástico vem de combustíveis fósseis que levam às mudanças climáticas. Então é um problema mais emergente, digamos. Agora, o problema mais complexo de fundo, sem dúvida, é mudanças climáticas, porque é uma solução muito complexa, né? A emissão de um gás de efeito estufa em qualquer lugar, ela gera um problema ambiental para todos, e a solução precisaria vir igualmente de todos, mas não tem jeito da gente, 200 países, concordar que todos deveriam tomar ações, porque querem tomar ações diferentes. Nós do hemisfério sul, temos um histórico de muito menor poluição, então deveríamos ter um direito agora de poder poluir mais para também se desenvolver, seja lá o que isso significa, enquanto que Europa, Estados Unidos e Japão deveriam parar suas emissões hoje para deixar a gente se desenvolver, se a gente quiser ter uma justiça climática, mas isso não vai acontecer. Então, as conversas para a solução do clima estão cada vez mais complexas, cada vez mais cruzadas, interesses cada vez mais díspares, e hoje já estamos vivendo aí a 1,3, 1,4 acima da média antes da Revolução Industrial. O El Niño vai jogar essa média para 1,5, talvez 2. Temos algo como 60% de chance de viver um El Niño que vai jogar a temperatura 2 graus acima da média. E a coisa só vai piorar e a gente vai ter que lidar com as consequências sem ter nenhum tipo de solução prática e efetiva no horizonte de curto prazo. Na tua opinião, ainda dá tempo de reverter isso? Fazer um Márcio, processo a longo já tempo? temos danos contratados lá para nossos filhos e netos. Se a gente parar de emitir carbono hoje, não emitir mais 1 grama de carbono, o planeta ainda vai continuar aquecendo por décadas e décadas, porque existe muita energia nos mares, nos oceanos, então a água acumula mais energia, ao longo das décadas essa energia estaria subindo, então é claro que a gente pode reverter, mas alguém já falou isso que eu estou dizendo há 30 anos atrás, quando teve o protocolo de Kyoto em 97. Alguém lá falou, podemos reverter, porque a situação já era caótica, já era muito emergencial e não fizemos nada. Então eu estou te dizendo, podemos mitigar, podemos controlar para que fique em 1,5, 2 graus, como é hoje, mas não vejo isso acontecendo, mesmo com todas as promessas de net zero, que é uma palavra muito problemática, perigosa de se usar como estamos usando. Ser uma mudança radical mesmo no. É só para você ter uma ideia, assim, para colocar em números. O nosso compromisso hoje como sociedade global, a gente deveria reduzir algo como 35% das emissões do que estamos emitindo hoje, lá em 2050, tá? Quando teve a pandemia, que o mundo literalmente parou, reduzimos 7%. Então, isso dá uma ideia da magnitude do que estamos falando, do compromisso que a gente deveria ter lá para 2050. É muito difícil, muito complexo ver isso acontecendo. Como que o mundo hoje enxerga o Brasil quando o assunto é meio ambiente? O Brasil é um grande líder na agenda ambiental do mundo e eu tenho muito orgulho de falar isso. Temos áreas protegidas, então é um dos países com grande massa territorial, com mais proporção de áreas protegidas de todos os países. Áreas protegidas são parques nacionais, são reservas de patrimônio natural, APP. Além disso,
temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo entre todos os países grandes, tá? Então, em termos climáticos, hoje, de matriz energética, nós somos o que a Europa gostaria de ser em 20, 30 anos. O que a Europa está tentando ser em 20, 30 anos, nós somos hoje, sem fazer nenhum esforço. Então, estamos sendo olhados de uma forma muito positiva, principalmente nos últimos anos aí que houve uma mudança de direcionamento no que tange a compromissos ambientais. Tá tendo muita ação também na área de resíduos, Márcio, então pessoas que se interessam nisso, eu convido vocês a visitar lá os sites do Ministério da Indústria, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente. Tem muita chamada para projeto, muito apoio com capital, muita política de promoção de projetos, inclusive de negócios para economia circular, para gestão de resíduos, para reciclagem. Então está fazendo um trabalho bem bacana que eu espero que aí nos próximos anos dê resultado. Mas no geral a gente é visto como um ator muito importante na agenda ambiental global. A região amazônica hoje é a região de floresta selvagem, a única região ampla que ainda está selvagem no mundo. Nenhum outro país no mundo tem isso. Então, a gente tem alguns capitais que a gente precisa exaltar e continuar protegendo, e continuar conservando, continuar esse nosso compromisso melhorando. Continua sendo hoje a atenção principal do planeta, hoje, questão de meio ambiente, a Amazônia. A Amazônia ela é vista como uma peça muito importante, porque como eu te falei, quando você olha o mundo lá, se você olhar o Google Maps ou o Google Earth, você vai ver que a única mancha verde realmente grande é a Amazônia. Todos os outros lugares não existe mais uma floresta primária, que é uma floresta original que não seja plantada. Estados Unidos, Japão, Europa, eles devastaram, eles deflorestaram praticamente 100% de suas florestas e hoje tem muita plantação florestal secundária, né? Então, sim, a Amazônia ela é vista como uma peça muito importante nessa agenda ambiental. No clima também, porque se você devastar mais de 20 ou 25% da floresta amazônica, ela começa a reverter todo o seu ciclo, toda a sua dinâmica de ecossistema e passa a se tornar uma savana. E hoje estamos com 17 ou 18% de devastação de toda a floresta amazônica. Então ela requer muita atenção. A gente não tem ideia, mas são 9 países que fazem parte da bacia amazônica, inclusive um país da Europa, então é preciso muita colaboração entre os países para manter essa área intacta, promover o desenvolvimento, mas tentar manter todos os benefícios que a gente recebe dessa floresta. A gente vê aqui na nossa região, né, que a gente é cercado de vegetação, como a diferença do ar que se respira. Quando quem costuma ir a São Paulo meio seguido, você chegou na cidade, você já nota um céu mais cinzento, aquele ar um pouquinho diferente. Então, até em qualquer lugar hoje, a preservação do meio ambiente tem que ser preservado, essa parte verde da natureza, porque é um filtro para o ar que a gente respira, né? Sem dúvida, Márcio, é fundamental. E olha só, você falou aqui na nossa região do Vale do Rio do Peixe, é fantástico olhar para nossas montanhas e ver aquela floresta, um verde lindo da Mata Fechada, né? Atlântica, fechada, linda, e é original, preservada. Porém, as nossas cidades são vales, são buracos e a gente precisa do quê? Precisa de árvores. Então, precisamos arborizar mais nossas cidades. Esses dias eu estava aqui no centro de Joaçaba, olhei lá na 15, pouquíssima árvore, se é que existe alguma árvore. Então, a gente precisa trazer isso porque o que está acontecendo? A gente está migrando para centros urbanos. A gente precisa de árvores lá para reduzir a temperatura. Olha a temperatura que faz em cidades aí como Capinzal, como o Joaçaba. Então, para reduzir a temperatura e também para ajudar a capturar o material particulado dos carros, o microplástico, gases poluentes, essas árvores ajudam a reter o calor. Então, existem estudos que mostram que se você tiver uma árvore na frente da tua casa, você pode reduzir de 30% a 50% da poluição atmosférica que estaria entrando na tua casa. E você pode, só com a sombra, substituir 2 ou 3 aparelhos de ar-condicionado que você poderia estar usando. Então, a importância de manter as áreas verdes, selvagens, mas também de entender que as árvores também precisam estar no centro urbano, que é onde a humanidade está migrando, né? E num resumo da tua vida, assim, quando você saiu, tipo, de Lacerdópolis para ir para Brasília, depois de Brasília, deixar a tua esposa ir pro Panamá, o que passou na tua cabeça? Em algum momento tu pensou em desistir, de não ficar sozinho, de voltar para... Não, não, de jeito nenhum. Inclusive porque chegando em Brasília eu já consegui emprego relativamente rápido.
Comecei ali como atendente de caixa, porque era para ganhar um dinheirinho para me manter, mas logo consegui emprego como vendedor. E aí aquela escola de ter trabalhado aqui no Sul me fez crescer muito lá como vendedor, já tive êxito também no setor de vendas lá. E analisando agora, eu nunca pensei nisso não, sempre olhei para frente, mas sempre tive a fortaleza, a segurança de saber que se tudo desse errado, eu voltava para cá com a sacolinha na mão, ia pedir um café e um pão para minha mãe lá, ia ser muito bem recebido por ela e ia recomeçar sem problema nenhum. Ah, é uma experiência, uma história de vida bem bacana, desafiadora também, né? É, tá fora da tua casa é desafiador, então mesmo quando eu fui para Brasília, já não é a tua sociedade, você já não vê chimarrão em todo lugar, já tem pessoas do Nordeste, pessoas de São Paulo, é uma As dinâmica culturas, diferente. né? É diferente, então Clima já diferente. te incomoda um pouco, você já está fora do teu quadrado, você não tem churrasco em todo lugar. Eu lembro que eu chegava lá, olhava as sacadas, digo, meu Deus, as sacadas aqui não tem churrasqueira, esse povo é Como é que doido, vive? como é que vive? Mas aí, estando fora do Brasil, Márcio, aí sim, estar fora da tua sociedade é difícil. Você não tem governo, você não tem posto de saúde, você não pode contar com ninguém. Você tem que estar preparado, no meu caso é eu e minha esposa e eu. O Japão, então, que é mais fechado ainda como sociedade, as pessoas são muito tímidas, então a gente não tem literalmente nenhum amigo que a gente possa pedir nenhum favor, nada emprestado. Então você precisa ter uma certa resiliência, você tem que saber que você tem que ser um pouco autossuficiente, mas é parte da dinâmica e para mim não tira nada o sabor e o prazer que é de viver diferentes culturas e de aprender, ver diferentes perspectivas. E planos futuros teu dentro da ONU mesmo, ficar mais tempo no Japão ou dependendo aonde sair uma área de projeto, o pessoal pode estar te deslocando? Ah, é, a gente cada tanto em tanto a gente se desloca, né? Então imagina aí que num horizonte de 3 a 5 anos, eu já estou no meu terceiro ano, o que quer dizer que daqui 1 ano, 2 anos eu já posso estar considerando outros países, mas eu não tenho preferência. Onde eu achar que tem uma oportunidade legal e onde tiver um louco lá para me selecionar como candidato para a vaga, se minha esposa estiver de acordo, a gente vai para esse país. A gente está com uma filha agora que nasceu lá no Japão, então uma coisa que a gente quer, eu e ela, é que quando ela entre na idade escolar ali, já indo na creche, que seja já num país mais próximo à nossa cultura, pode ser Europa, pode ser América Latina. Nada contra a cultura oriental, mas a gente quer que ela esteja o nosso jeito, os nossos costumes, então acho que daqui a pouco, daqui um tempinho, a gente está saindo do Japão para uma nova aventura. Aqui no Brasil, existe algum braço desse setor que tu trabalha na ONU? Sim, existe. O PNUMA ele tem escritórios regionais, como é o do Panamá, como é o do Uruguai, mas existem escritórios de país também. Os maiores países do mundo têm escritório do PNUMA exclusivo. Então, China, Índia, Brasil, Rússia, México, creio que são esses cinco, tem um escritório dedicado só para o país, e a gente tem um escritório lá em Brasília, tem algo como 15 a 20 pessoas trabalhando lá, já tive lá algumas vezes, então temos também representação aqui. E fomento para a sobrevivência de entidades assim, vem da onde? Doações de países? Os países têm contrapartida com isso? Sim, basicamente é países ricos, né? Então estamos falando de Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, Coreia do Sul, que fazem doações para Nações Unidas. Lá tem um fundo que faz um chamado de capital e aí a gente aplica esse fundo para distintos projetos e atividades. Mas os grandes doadores, no caso do PNUMA, são os países nórdicos, o que é Noruega, é Finlândia, Alemanha também. O Japão também é um grande doador, Suíça, então esses países ricos que dão dinheiro aí para a cooperação internacional que fazem as Nações Unidas funcionarem. Se olhando para trás assim, da tua trajetória, do teu início, que mudou a tua vida até chegar no Japão, qual o sentimento resume essa tua caminhada? Privilégio, né? Privilégio porque primeiro eu nasci em berço de ouro, então eu já preciso agradecer. O meu pai teve possibilidade de me mandar aqui para o Colégio Marista, então isso eu já sei que 2 ou 3% das crianças no Brasil podem ir para um colégio igual eu tive. Depois tive o privilégio de ter universidade pública lá na minha cidade, lá em Brasília. Me dediquei, claro,
Mas aí tive a sorte, junto com a oportunidade de estar nas Nações Unidas, e é o que eu sinto hoje todo dia que eu saio para trabalhar, que eu tenho o privilégio de estar numa organização que foi formada depois da Segunda Guerra Mundial, que foi esforço dos países para não ter mais conflito, que o nosso objetivo é cuidar da natureza, que não estamos preocupados com lucro, estamos preocupados com o bem-estar. Então me sinto parte de uma coisa muito grandiosa e me sinto privilegiado, seria a primeira palavra. E agora também por morar no Japão, morar num país desenvolvido que segue regras, todo mundo deveria ter essa oportunidade. De conhecer, né, culturas diferentes, né. E qual o legado que você gostaria de deixar para as futuras gerações? Por exemplo, agora que tu tem a filha pequena, né, o que que você pensa em deixar para tua filha, para os teus netos? Ah, é muita coisa, né, Márcio? O primeiro legado é princípios humanos, tá? Que aí ela vai ter a liberdade para entender o que é princípio humano, mas sempre prezar por verdade, ser uma pessoa que preza muito pela família, que entende que a família é base de tudo. Então, primeiro de tudo, que ela formar ela como um ser humano, que isso é fundamental para as outras áreas da vida, mas no que toca aí a comportamento mais social, digamos, eu acho que a parte do resíduo, do lixo, que é algo que eu gostei muito de trabalhar e hoje me considero até um lixeiro por trabalhar tanto com isso e estudar tanto com isso, é que a gente pudesse ter um nível de cuidado com o lixo no hemisfério sul, o mesmo nível que existe na Europa, principalmente no Japão, de entender que o lixo é algo que tem que ser cuidado, que não é jogar na lata de lixo e dizer que o problema é do prefeito ou da prefeita, mas que é responsabilidade nossa e principalmente que todos pudessem ter a decência de viver em cidade limpa, porque é muito bom. É, que a gente estava falando antes, né, essa questão de quando o rio enche, quem topa o bueiro, a culpa é do prefeito, dos administradores públicos, né. Mas a pessoa que passou, que jogou aquele lixinho que caiu dentro do bueiro, dessa hora ela some. E essa questão também de tem que vir de casa, essa educação ambiental, né. Lógico, um reforço em colégio, sempre bom um reforço, mas o berço da educação hoje vem tudo, desde ambiental, cultural, tudo vem dentro de casa, né. Sim, Márcio, isso é verdade. É como eu te falei, a gente passa a cultura e tradição de uma geração para outra, mas hoje existe um problema muito grande que é aquilo que eu te falei, que o consumismo, o nível os sistemas produtivos estão extrapolando a capacidade do regenerativa do planeta. Inclusive, nossos pais, os idosos, adultos, também estão com esse costume, essa conveniência de ter muito, de comprar muito, de consumir muito. A gente usa ar-condicionado quando não precisa, a gente tem duas geladeiras em casa, a gente, onde vive três pessoas, tem quatro banheiros, então esse mais, está causando um colapso no planeta. Então a gente também está passando esse problema, esse comportamento para as crianças, e isso não é só no Brasil, é um problema mundial. Mas a mudança, você está certíssimo, deveria também partir de casa, de você olhar o que seus pais fazem e seguir o exemplo. E essa questão do consumismo, tu tá falando que é o grande mal, hoje com a internet acaba sendo um grande vilão dessa parte, né. Sem Ficou dúvida. num tênis que você gostou, toda hora tudo que você virava no tênis, o É tênis, o tênis. conveniente, né? É conveniente comprar na internet, tudo que você precisa tem na internet e tem a baixo custo. Muitas Ela te vezes apresenta muitas vezes o produto que tu ela te apresenta, os algoritmos te jogam. Muitas vezes você não sabe a origem, você não sabe se respeitou seus direitos humanos no trabalho, se está pagando um trabalho decente, se não é criança trabalhando. Muitos países, principalmente na Ásia, têm esse problema, mas a gente só quer comprar as coisas baratas, R$ 9,99, R$ 19,99, e não entende toda a problemática que existe por trás disso. Então, realmente é algo bem complexo das pessoas perceberem isso como um erro. Uma vez elas percebam isso como um erro, é muito difícil convencer alguém a dizer: não precisa comprar essa saia na Shopee, porque você tem várias já. É difícil. é complicado, né. Felipe, você que está ligado hoje muito forte nessa área do meio ambiente e preservação, que recado você deixaria para o pessoal que está assistindo a gente aí? Existe o recado da sustentabilidade que diz que a sustentabilidade ela é não usar hoje mais da capacidade do planeta do que o planeta pode regenerar, deixar para as gerações futuras. Márcio, mas eu acho que o recado que eu posso dar aqui é: faça a sua parte e escolha bem o seu voto. Acho que a gente dá pouca importância para o voto, no Brasil. Outros países dão mais importância para o voto, mas aqui muitas vezes a gente vota por conveniência, vota de última hora, e o voto é muito importante. Você está dando o mandato da tua vida para alguém tomar a decisão por você.
Então, não me importa se você vai escolher A, B ou C, mas escolha muito bem, olhe o passado do seu candidato, olhe o que você quer. Você quer mais emprego, você quer mais educação, mais meio ambiente, mais transporte. Olhe qual candidato te atende e preze muito pelo teu voto, ainda que seja só um voto, mas eu acho que sociedades mudam com grandes líderes. As sociedades que mudaram no século XX, eu estudei um pouquinho elas, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, foram sociedades unidas, com grandes líderes, tiveram também um grande avanço na educação, mas tiveram uma direção, um sentido. Então, precisamos ter grandes líderes. Líder não é só presidente, não é só governador. Líder é o líder do teu bairro, o teu vereador, o teu deputado, etc. Então, eu acho que isso é uma mensagem que eu gosto de falar. Prezem muito pelo teu voto, porque é aí que a nossa sociedade vai se definindo e a gente vai ou melhorando ou piorando. Um voto errado em 4 anos são 16 anos praticamente para tentar corrigir depois ou mais, né? Até agora ainda a gente deve começar essa correria de candidatos, que já sabe, é incrível, né? Candidatos a deputado do estado todo fazem voto aqui. Então, para você que vai votar a primeira vez, a gurizada, a juventude, vocês que são o próximo patamar da nossa sociedade, questione o seu candidato, né? Ah, que projeto o senhor tem? A saúde, educação e lazer. Não. Cara, esse discursinho já tá cansado. O vereador no primeiro mandato já vem com essa conversinha, né? Saúde, lazer e educação. Mas o quê? O que tem para fazer, né? Fundamental. Desafia, que só falar os 3 pilares que é padrão de todo político é fácil. Mas se tem um projetinho só então pra gente trabalhar. Faça um diálogo de qualidade, peça, ok, qual bairro de Joaçaba você vai implantar isso? O que você vai trazer? Aí se ele se embananar nas palavras, já vai perceber que é só palavra e já risca e vai pro próximo. Felipe, muito obrigado pela tua participação, um bate-papo muito bacana para a gente entender um pouquinho como é que o planeta está, a ONU está trabalhando, o planeta está pensando nessa parte ambiental, que é algo muito importante, né? A gente tem que ter muito, muito cuidado. E parabéns pela tua carreira, teu currículo, pela tua caminhada e que você alcance degraus cada vez mais e mais. Ô, Márcio, muito obrigado pelo desejo. A gente vai continuar trabalhando forte lá, como eu te falei, com muito sentimento de privilégio e de orgulho de fazer parte das Nações Unidas. Muito legal esse bate-papo e igualmente eu te parabenizo pelo teu trabalho, acompanho vários episódios aí do Papo Reto e peço licença aqui também para deixar um alô aí para minha família em Lacerdópolis, para minha mãe Vera, meus irmãos, minha esposa Elisiane e principalmente minha filhota Olivia, de 6 meses aí, que muito do que a gente está falando aqui de meio ambiente, sempre lembro dela e dos filhos dela e dos netos dela que vão vir. Acho que isso é o ponto fundamental do meio ambiente, é pensar nas futuras gerações, porque alguém lá atrás pensou no que a gente tem hoje aqui. Então, essa é a mensagem que fica e gratidão pelo podcast aí. Felipe, para quem não conhece, né, ele é irmão do Fredson, que esteve aqui também batendo um bate-papo com a gente sobre a Zanuelo Cup, que acontece aqui no Sítio dos Lagos, aqui em Lacerdópolis. Então, brigadão, tá? Brigadão de coração. E assim a gente encerra, gente, nosso episódio número 54. Lembre, deixe sua curtida, é importante para muito mais pessoas receberem esse nosso material, esse nosso trabalho. Já se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, deixe seu comentário. A gente recebe ele sempre com muito carinho. A gente agradece também aos nossos apoiadores, Trust Barbearia, Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon, Representações, Cláudia Pozobon, Massterapeuta, Irmãos Cancelli, Academia Vida e Saúde e Clínica IBS, Dr. Igor Bernardes, atendimento de pacientes com diabetes. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99935-9412. E a gente encerra com o recadinho do nosso patrocinador master Irmãos Cancelli. Até a próxima quarta. Um abraço. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora.